Olá, seja bem-vindo a mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Hoje nós vamos até o bairro de Pinheiros, São Paulo, para contar a história de dedicação de uma das principais referências na área de dependência química, a doutora Laura Fracasso. Laura nasceu no Paraná e cresceu na cidade de Santos. Estudou psicologia e trabalhou no RH de uma empresa. Aos 33 anos, pediu as contas e foi morar na Itália. A mudança de país mudou a vida de Laura para sempre e proporcionou uma experiência corajosa que você vai descobrir agora durante a entrevista. Laura, para mim é uma honra estar aqui te entrevistando. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que estou muito feliz com essa possibilidade. Por que você pede a conta numa empresa que você trabalhava no RH e vai para a Itália? Então, Marcos, na verdade eu fiquei 10 anos em RH e depois de 8 anos eu senti que aquilo não estava mais fazendo sentido para a minha vida. Acordar de manhã e falar, puxa, tenho que ir trabalhar. Falei, não é assim que eu quero viver. Aí, em 2 anos, eu juntei o máximo que eu podia juntar de grana, porque eu ia pedir demissão, isso já estava decidido, mas eu não tinha ninguém que me bancasse, então eu tinha que me organizar. Aí, quando eu achei que o que eu tinha era suficiente para eu me manter durante um período, até descobri, porque assim, eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia para onde ir. E comecei a procurar, comecei a fazer alguns cursos, fiquei 1 ano desempregada, mais Certo. 1 ano de investimento, buscando coisas, e aí numa palestra na USP eu ouvi falar de um trabalho da luta antimanicomial, de você poder tratar as pessoas com transtornos mentais de forma respeitosa, digna, e aquilo me encantou. Eu falei, nossa, isso aqui tem a ver com o que eu quero fazer. Fui conversar com eles disseram, se você quiser ir para lá, você só tem assim que pagar a passagem, pagar as suas despesas, que lá a gente te mantém. E eu, com a cara e com a coragem, falei, então, vamos embora. E na Itália você morou com quem? Então, na Itália, na verdade, eu tenho descendência italiana, né? Certo. Eu tenho um tio, na época ele era vivo, irmão do meu pai. Eu fiquei na casa deles um período e depois aí eu aluguei um espaço para mim, né? Mas durante 1 ano, na verdade, eu fiquei morando na casa deles e foi quando eu conheci o trabalho de comunidade terapêutica. Tá. E aí você decide ficar internada por 6 meses nessa comunidade terapêutica? Então, na verdade, assim, quando eu fui conhecer o trabalho, eu não tinha nenhuma experiência com dependência química, não tinha noção do que era uma comunidade terapêutica e não era uma dependente em recuperação. Então, assim, com essas 3 questões, a proposta deles era, se você quiser fazer a vivência e ver se você tem perfil para fazer esse trabalho, você tem que ficar internada junto com as dependentes, com os dependentes, e aí você vai se autoavaliar. E certo. Nós também vamos te avaliar durante um período para ver se você tem perfil para fazer esse trabalho. E esse era o desafio, né? Eu sempre digo que no momento que eu aceitei, eu não tinha ideia do quanto desafiador seria essa experiência. Posso imaginar. Mas depois eu digo, sabe, Marcos, que tudo bem, hoje eu estudo, fiz cursos, fiz a especialização, mas na verdade foram 4 meses, né? Aqueles 4 meses vivendo, dormindo, acordando, fazendo todas as atividades, o trabalho, a espiritualidade, os grupos com as pessoas que estavam internadas, isto me deu a certeza de que era esse trabalho que eu queria fazer. Você não sendo uma dependente química, como que foi a receptividade das dependentes químicas com você lá? Olha, num primeiro momento não foi muito fácil, né? E eu acho que não era só porque eu não era dependente. Eu acho que essa é uma reação natural com qualquer pessoa nova que chegava. Isso depois eu pude observar, né? Porque existia muito assim, o que ela está fazendo aqui, o que ela quer, né? Por que ela está aceitando isso. Só que
Quando as meninas começaram a me conhecer, né, a pessoa, a Laura, não a psicóloga, Tá. e eu conhecê-las como pessoas, né, aí se criou uma relação muito forte, elas me ajudaram muito, né? Eu tenho contato com uma boa parte delas até hoje e, assim, tive experiências marcantes e muito significativas com elas lá. Então, a relação depois realmente foi de afeto, de vínculo muito intenso. Em algum momento você teve medo? Medo não, mas eu em alguns momentos me perguntei o que é que eu estou fazendo aqui. Isso aqui acho que não tem nada a ver comigo. Só que ao mesmo tempo que vinha essa coisa forte, vinha assim, não, você tem que ver o que é isso. E eu arrumei minha mala durante 15 dias à noite, que no dia seguinte eu ia embora. Os 15 primeiros dias, a minha mala à noite estava pronta, porque de manhã eu ia embora do lugar. E eu falo que os dependentes têm muito essa reação também, né? De o que eu estou fazendo aqui, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas aí foi quando eu consegui entrar como pessoa no lugar. Tá. Então não era medo, era me questionava assim, o que eu estou fazendo aqui, isso parece que não tem a ver comigo. E na verdade tinha tudo a ver comigo, né? Eu acho que eu queria fazer um trabalho que a relação fosse humana, certo, antes de ser técnica, de profissional, tá, e a comunidade me deu essa possibilidade. Como era a rotina do dia a dia nessa comunidade? Intensa, muito intensa, né? A gente acordava às 6 horas da manhã, cada uma já arrumava a sua cama, já deixava tudo em ordem, as suas coisas, tomávamos o café da manhã e fazíamos as atividades de reuniões. Então a gente tinha, né, reunião de sentimento, reunião matinal, grupo de autoajuda, reuniões temáticas. E à tarde a gente cuidava da estrutura do lugar. Tá. Então a gente limpava tudo, né? Porque assim, quando a gente acordava, a gente limpava o nosso quarto. Mas depois a gente cuidava da sala, das dependências, a gente tinha a horta, a gente tinha a criação de animais. Então tudo isso era a nossa responsabilidade. E você participava de tudo? Absolutamente de tudo. Era cada semana eu trabalhava num setor. Então, no setor de limpeza, no setor da horta, no setor com os animais, na lavanderia, na cozinha. Então, todas as áreas da casa eram divididas por setores e era a nossa responsabilidade cuidar. E assim, era super rigoroso. Eu lembro que na limpeza, a pessoa que era encarregada, uma residente, certo, né? Ela vinha com um paninho branquíssimo e passava nos móveis, embaixo da cama, no parapeito da janela. Se aquele paninho não tivesse tão limpo quanto estava na hora que ela chegou, a gente tinha que limpar tudo de novo, né? Então, assim, mas isso era necessário, porque a gente tem que pensar que as pessoas vêm de um período da vida delas muito desorganizado, né? Então, se não tiver essa estruturação, e isso as meninas me fizeram entender, porque no primeiro momento eu era contrária a isso, eu achava que era muito rígido, né? Entendi. Mas aí eu falei, não, isso é necessário. A realidade do tratamento na Itália é muito diferente do Brasil? Então, Marcos, quando eu voltei, eu não tinha noção de como era no Brasil, né? Então, quando eu fui trabalhar na instituição do Padre Haroldo, eu tive um impacto forte, por quê? Porque na Itália os lugares são menores, né? Onde eu fiquei era no máximo 40 pessoas. Quando eu cheguei no Padre Haroldo eram 120, aquilo me assustou o tamanho, tanto que a gente até fez uma proposta de redução. As condições que as pessoas chegavam era de muito mais fragilidade, né? Em todos os sentidos. A prevalência da droga na época era qual? Na Itália, heroína. Né? Quando eu cheguei no Brasil, nem se falava de crack ainda. Depois de uns 2 anos, aí a gente começou a receber os primeiros usuários de crack, dependentes, né? Então, assim, por exemplo, na Itália, eu não convivia muito pesadamente com pessoas que traficavam, que tinham cometido homicídios. E quando eu comecei a ouvir isso nos relatos dos residentes na instituição do Padre Haroldo, isso me deixou um pouco angustiada. E aí o Padre Haroldo teve uma importância fundamental em me ajudar
a lidar com isso, né? Porque alguém que vinha num atendimento e me dizia, eu matei, nem sei quantas pessoas eu matei, isso me colocava em sofrimento. Entendi. Só que aí eu consegui superar isso e ver que, ok, essa pessoa tinha feito essas coisas, mas agora ele queria fazer diferente. Voltando lá na Itália ainda, como é a crise de abstinência da heroína? Então, a gente tinha que encaminhar para uma desintoxicação, porque dificilmente a pessoa conseguiria vir para um atendimento inicial para se internar e dizer, daqui ela já pode na semana que vem ir para a comunidade. Entendi. Algumas pessoas conseguiam. Algumas pessoas, inclusive, se trancavam em casa com a família e pediam para a família não deixá-las sair de jeito nenhum, para elas não precisarem ir para um hospital fazer desintoxicação. Certo. Mas isso precisava ser avaliado por um médico, porque às vezes as dores que a pessoa sofre, né, ela assim, acaba se machucando, se debatendo muito. Então, a gente não aconselhava que se fizesse essa desintoxicação domiciliar se não tivesse um acompanhamento médico. Entendi. Né? Mas isso era necessário para depois ela conseguir dar conta de ficar na comunidade, porque na comunidade ela tinha que ficar em abstinência. Então, ela teria que passar por uma desintoxicação primeiro, para depois ir para a comunidade terapêutica. Exatamente. Gerava em torno de quantos dias essa desintoxicação? Então, dependia da pessoa, né, do quanto a motivação dela para ficar bem. Tinha pessoas que em uma semana era suficiente, às vezes tinha gente que levava um mês, porque nesse meio tempo saía, usava de novo, né? Então isso era, cada caso era um caso. Né? No filme Coisas que Perdemos pelo Caminho, passa um usuário de heroína e na abstinência ele sofria muito e ele comia chocolate. Isso é mito ou é verdade? O chocolate alivia a abstinência? Não, então, na verdade, não só da questão da heroína, né? A gente tem isso também em relação às outras drogas. Por quê? Porque o chocolate dá prazer. O cérebro recebe essa mensagem também. Certo. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a dependência química é uma doença do cérebro. As coisas acontecem aqui, na questão química. Então, o que a gente puder fazer para aliviar, por exemplo, hoje a gente tem que incluir a questão do esporte, da educação física, porque a gente já tem dados científicos que a atividade física também, produzindo serotonina, vai ajudar o cérebro a fazer neuroadaptação. E que é isso que a gente busca ajudar o dependente a fazer essas neuroadaptações para conseguir encontrar outras fontes de prazer, né, saudáveis, funcionais, para que ele fique bem. Laura, em 1995 você volta ao Brasil e começa a tua trajetória na área de dependência química. Vou pedir para você contar essa história para nós daqui a pouquinho, que nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber mais sobre a história da doutora Laura Fracasso. Não saia daí. O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. Você superou o vício do álcool e das drogas? Entre em contato e conte a sua história. Seja o entrevistado do próximo programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. De Cara Limpa também está nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e acompanhe as novidades. Facebook/De Cara Limpa com Marcos Cunha. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @De Cara Limpa com Marcos Cunha. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e receba os programas em seu e-mail. Voltamos com a entrevista da doutora Laura Fracasso. Laura,
Aí você chega ao Brasil e vai trabalhar na instituição Padre Haroldo. Exatamente, Marcos. Na verdade, primeiro eu cheguei na Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, porque eu não sabia o que tinha no Brasil, quais eram as condições. Aí me indicaram a federação. Certo. Lá eu conheci o professor Saulo, que é uma pessoa fantástica, né, que na época era diretor da federação, e ele me diz, eu vou te apresentar para alguém que tem um bom trabalho aqui, que eu acho que vocês vão juntos continuar fazendo um bom trabalho. E aí ele me apresenta para o Padre Haroldo. Tá. E foi tão interessante porque quando ele me apresentou para o padre nem olhou direito para mim, virou para o professor e falou, eu não falei para você que o Espírito Santo ia me mandar? Ela chegou. Olha. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Esse padre é maluco. E hoje eu digo que depois de trabalhar com ele, da gente ter feito tantas coisas muito importantes, muito decisivas na área, eu entendo o que ele quis dizer, né? Entendi. Você entra como psicóloga ou como gestora técnica? Não, eu entrei como psicóloga, o padre queria que eu entrasse já como gestora e eu recusei, porque eu falei, padre, o senhor não me conhece, eu não conheço a sua obra, eu estou chegando de uma experiência muito diferente, então, primeiro eu preciso entender, ver se eu tenho condições de fazer um bom trabalho aqui. Certo. E aí eu fiz uma proposta para ele de 1 ano, né? Que eu ia, então, sentir o lugar, ver o que era possível a gente melhorar. Fiz um projeto junto com a equipe que tinha na época. Inclusive diminuímos o número de residentes, né? De 120 para 75, certo. 80. E aí eu falei, eu fico 1 ano, porque eu não tinha intenção de mudar para Campinas, né? Eu era daqui de São Paulo. E minha mãe brinca que foi o ano mais longo da minha vida, que de 1 ano virou 17, né? Mas foi esse momento que aí eu vou como psicóloga, fico um tempo, acho que eu fiquei uns 4, 5 meses como psicóloga, e aí ele me deu outro ultimato. Ele falou, agora, ou você aceita como gestora, ou aceita como gestora. Aí você começa a implantar na instituição Padre Haroldo o que você aprendeu lá na Itália. Isso. E assim, o que é importante a gente frisar nessa área, Marcos, até para que se qualifiquem os lugares que trabalham com dependência química, que infelizmente, né, as pessoas estão sendo recebidas com pouca dignidade, pouco profissionalismo. Ok, a gente precisa de recurso financeiro, mas mais do que o recurso financeiro, a gente precisa ter pessoas que de fato queiram fazer um bom trabalho nessa época. Tanto que da equipe do Padre Haroldo, naquele primeiro início desse primeiro ano, ficou só uma pessoa, porque as outras não aceitaram as modificações que foram propostas. Uma delas foi que a gente almoçasse com os residentes no refeitório, certo. Porque a equipe almoçava separada deles, e outra comida feita pelos próprios residentes. Isso para mim era uma agressão, né? Então, quando foram colocadas coisas básicas de vida em comunidade e trazendo para o Brasil, para a instituição do Padre Haroldo, técnicas de grupo, né, para que o dependente pudesse trabalhar seu sentimento, pudesse se confrontar com os outros, as pessoas da equipe não aceitavam isso. Né? Entendi. E aí, aos poucos, alguns pediram demissão, outros a gente demitiu, mas o meu desafio, nos 17 anos que eu fiquei no Padre, sempre foi a equipe técnica. Eu digo que por mais que o perfil do dependente mudou, que traz desafios para a gente, dificuldades, mas com os dependentes eu sempre me entendi muito bem. Entendi. A grande dificuldade era ter uma equipe comprometida com um bom trabalho com os dependentes químicos. Laura, eu sei que você não admite, mas em 2007, a instituição Padre Haroldo recebeu o título da Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas, sendo uma das 3 melhores do mundo. E você é uma das principais responsáveis por essa conquista.
Fala um pouco disso para Então, nós. Marcos, na verdade, assim, não é que eu não admito, eu fiquei muito feliz com esse título, eu acho que a gente lutou muito, né, desde 95, tive a ajuda de pessoas que foram importantes nesse processo, né, também do Padre Haroldo, que me deu abertura para fazer essas modificações, então isso foi algo que realmente me motivou a continuar lá. E foi uma luta muito grande, porque a gente conseguiu qualificar a instituição desde o básico, né, que é você hospedar alguém de maneira digna, que ele tenha um bom colchão para dormir, que ele tenha uma boa alimentação, que ele tenha boas dependências para poder utilizar, desde o alojamento, o banheiro, que tudo isso era muito ruim, né? E a gente foi conseguindo fazer todas essas modificações. E depois, lógico, na parte mais importante, que é a parte técnica do tratamento. Então, foi uma conquista que não exigiu da gente tanto investimento financeiro, mas muito mais o investimento em capacitar uma equipe que pudesse fazer um bom trabalho. Falando em Padre Haroldo, o que ele representa para você? A gente tem uma relação de afeto muito grande, de respeito, somos amigos, né? Nos frequentamos, a gente está sempre em contato, trocando também experiências, porque ele é fonte inesgotável, né? Então, assim, ele tem um papel insubstituível. Acho que o que eu aprendi com ele, o que ele me proporcionou de possibilidades na área, não teria conseguido em nenhum outro lugar. Certo. Laura, nós temos um quadro no nosso programa que é Pagando o Mico. A gente gostaria de saber de você se você, quando internou lá na Itália, pagou algum mico. Nossa, eu acho que eu paguei vários, porque na verdade um que me atormentava. Eles tinham um quadro grande com o nome de todos os residentes, inclusive com o meu, e aí nós tínhamos que, toda vez que a gente se deslocasse de lugar, porque a comunidade era grande, então se eu estivesse no refeitório, na cozinha, no meu quarto, na horta, eu tinha que ir lá onde estava o meu nome e colocar, era feito de madeira, super bonitinho, desenhado, o lugar onde eu estava. Certo. Você imagina que eu lembrava disso, né? Então, direto eu recebi experiência educativa, porque eu não descia e mudava os benditos dos quadrinhos. Então, eu virei motivo de brincadeira com todo mundo, porque assim, eu que nunca tinha usado droga, que a minha memória devia estar intacta, era a que mais esquecia de descer lá e mudar o bendito do quadrinho para eles saberem onde eu estava, né? Esse era um mico que eu pagava todos os dias. Entendi. Laura, hoje você tem um consultório aqui em São Paulo, tem um consultório em Campinas, é especialista em dependência química pela Unidade de Pesquisa de Álcool e Drogas da Unifesp, é professora da Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica. Quais são as próximas metas? Bom, é sempre fazer tudo isso que eu tenho feito o melhor que eu possa fazer, então continuar estudando, estou fazendo também um mestrado agora. Eu brinco que eu fui fazer o mestrado depois de velha, primeiro eu pus a mão na massa, então agora eu estou colocando também a questão do estudo de uma forma mais intensa. O consultório aqui de São Paulo, eu sou muito grata, né? Tenho uma gratidão muito grande para a doutora Tessa, que me recebeu, que me convidou. Em Campinas, a doutora Débora, psiquiatra, certo. A doutora Tessa, psicóloga. Então, trabalhar com essas duas pessoas tem feito muita diferença também. Elas foram muito acolhedoras e me propiciam uma troca muito grande também. Quero continuar fazendo isso, às vezes tento equilibrar isso também com as minhas coisas pessoais, com a família, que hoje também é prioridade para mim, né? Nos 17 anos no Padre era difícil conciliar a família. Então eu tento assim, procurar fazer cada vez melhor o que eu venho fazendo, né?
Sou voluntária também em algumas comunidades terapêuticas, tenho o maior prazer de ir, dar uma orientação, ajudar em algum contexto. Então, fazer cada vez melhor aquilo que eu já faço hoje, né? Não parar de estudar, não parar de ver toda essa complexidade. Com as famílias também tem sido muito legal o trabalho. Isso hoje é uma coisa que me gratifica muito, trabalhar também com a questão preventiva. Tá. Né? Então, um pouco fazer melhor tudo isso que já venho fazendo. Laura, gostaria de agradecer a entrevista que você nos deu e dizer que foi um prazer enorme estar aqui com você. Marcos, eu acho que mais do que você receber de mim a gratidão, você vai sentir no seu coração. O quanto eu estou feliz de estar aqui, de ver você e de ver a gente fazendo esse trabalho juntos. Muito legal. O dependente químico precisa de pessoas como a gente. Obrigada. Obrigado, Laura, e nunca vou esquecer o que você fez por mim. Eu lembro quando eu ia aos domingos lá no Padre e voltava com você de carro para São Paulo com uma listinha das dificuldades que eu tinha na semana e você vinha, a gente vinha conversando no carro até aqui em São Paulo. Obrigado por isso, nunca esqueci disso aí. Chegamos ao final de mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Vou encerrar com uma frase de Charles Chaplin: a persistência é o caminho do êxito. Agradeço a você que nos assistiu através da TV Guarulhos, da web e que vai nos assistir a partir de agora no nosso canal no YouTube. Guarulhos, tamo junto!